Olá pessoal, hoje eu vou falar do último livro que eu li, que foi esse aqui, O que Deve Ser Feito, do Hans Hermann Hoppe. Esse livro aqui tem 70 páginas, então ele dá para ser lido bem rapidamente. E nele o Hans Hoppe, que é um autor também da escola austríaca, ele vai dar um diagnóstico do problema atual das nações, aqui ele está falando em 1998, e vai falar algumas soluções que ele propõe para esse problema. E aí, quando ele vai fazer o diagnóstico do problema, ele ele remete à teoria de Thomas Hobbes, que quem é da área do direito já deve se lembrar, né? Já deve ter estudado o Thomas Hobbes. Eu sou advogada e me lembro de já ter tido isso em alguma aula, que eu não vou lembrar qual que é, aonde vai se falar do surgimento do Estado, das teorias que justificam o surgimento do Estado, porque o Estado não é uma coisa natural, né? O Hans Hoppe era um libertário, então ele defendia que o Estado deveria ser extirpado. E aí ele começa falando sobre essa teoria que sustenta aí o surgimento do Estado. O Hobbes, ele dizia basicamente que o homem convivendo em sociedade, os homens sempre vão ter interesses conflitantes e vão tender à guerra. Então, para não se ter um estado de guerra permanente, o homem ele abre mão do uso da força e ele dá ao Estado esse direito de monopolizar o uso da força para que se tenha em nome da paz, né, em nome da convivência pacífica. E aí o Hans Hoppe vai dizer que isso não faz sentido, porque o homem ele conseguiria sim conviver pacificamente, porque ele tem interesse nisso. E a divisão do trabalho seria esse interesse. Por quê? Porque o homem ele convive em sociedade em nome dessa divisão do trabalho. Em nome de que uma pessoa produz uma coisa, outra produz outra produz outra, e assim todo mundo tem acesso a essa quantidade de bens e de serviços e tem condição de viver muito melhor do que se tivesse que produzir tudo para sobreviver. Então ele fala que não faz sentido essa premissa de que o homem não conseguiria conviver pacificamente e sempre teria que estar em estado de guerra. O Hobbes falava que o homem era o lobo do homem, então ele partia desse pressuposto de que os interesses eram sempre conflitantes. E o Hans Hoppe vai dizer que isso não faz sentido. E outra questão que o Hoppe coloca é que quando você concede ao Estado o monopólio do uso da força, que todo o monopolista vai tentar tirar vantagem da sua posição. Então, toda vez que você tem monopólio de algo, a pessoa que detém esse monopólio vai querer, ou instituição, né, vai querer tirar o maior proveito possível da sua posição. Isso quer dizer que ela vai cobrar mais caro e prestar um serviço pior. No caso, pela proteção, como é o caso do Estado, ele nos fornece a proteção, né, teoricamente. E aí ele vai dizer que essa proteção vai sempre ser fornecida de uma maneira precária, porque o Estado tem um monopólio, ele não tem concorrente, né? Você não pode contratar alguém, outra pessoa para fazer o mesmo papel que o Estado faz. E aí ele vai dizer também um outro problema que é a democracia. E aí quando ele fala sobre democracia, ele, por exemplo, compara com a monarquia, ele fala que os governantes nas democracias, como eles ficam ali por um período de tempo curto, eles tendem a se aproveitar ao máximo daquele cargo. Então eles querem tirar as maiores vantagens possíveis no menor espaço de tempo. Agora, quando você tem uma monarquia, por exemplo, os monarcas têm interesses de longo prazo, porque eles vão continuar ali e os filhos deles vão continuar ali, e os netos deles vão continuar ali, então eles têm interesse de longo prazo para uma nação. Eles podem até também se aproveitar desse cargo, mas eles não podem se aproveitar como se não houvesse amanhã, porque amanhã quem vai herdar esse pepino vai ser um herdeiro dele. E então ele dizia que inclusive o pior xingamento que você poderia fazer para uma pessoa é dizer que ela é um democrata, que as democracias são muito ruins. E uma coisa que ele fala também que chama atenção em relação às democracias é que ele fala que quando você dá a oportunidade ao povo
de dizer se ele quer expropriar os direitos de propriedade de uma outra pessoa, ele sempre vai dizer que quer expropriar. Então ele fala que a democracia é essa submissão às paixões do povo. Ele era então muito contra a democracia. Isso não é uma ideia totalmente isolada. Platão também fazia aí alguns alertas contra a democracia, falava a respeito, por exemplo, dos interesses de longo prazo. Os pais fundadores dos Estados Unidos, né, os pais fundadores da nação americana, tinham muito medo também da democracia, tanto que na Constituição americana a palavra democracia ela não aparece nenhuma vez. Então eles abominavam a ideia de democracia. E aí ele vai falar qual que seria o que deve ser feito, né, o nome do livro. Ele vai fazer uma série aqui de proposições, algumas são meio loucas, assim, não sei se são meio loucas porque eu nunca tinha ouvido falar, ou se são loucas mesmo, mas, por exemplo, ele fala que só deveria votar quem tem propriedade privada, porque você detém aí a gente dá o poder do Estado, o monopólio do uso da força e da proteção para proteger a vida e a propriedade privada. E ele fala que quem não tem propriedade privada, então não teria menos direito a voto do que quem tem, porque essa pessoa também está subsidiando o Estado, né? A pessoa que tem propriedade privada, a outra pessoa não está. Ele fala que deveria se quebrar o monopólio do uso da força. Essa ideia não é tão assim absurda, porque ele fala que o Estado até poderia usar a força e poderia cobrar por isso, se alguém quisesse ser cliente do Estado nesse sentido. Mas deveriam existir outras empresas privadas para fornecer esse tipo de serviço. E ele fala isso também da justiça, né, que não deveria existir um monopólio da justiça, que isso é ruim. E aí quando ele fala disso, eu me lembrei muito da arbitragem, quem é do direito sabe que existem empresas, né, em contratos, em questões privadas, que a pessoa prefere se submeter a um árbitro, porque um árbitro é um especialista, às vezes naquele tema. Por exemplo, se for uma empresa, uma sociedade de capital aberto, ela vai confiar muito mais em uma decisão de um árbitro do que de um juiz, porque o juiz é um generalista e o árbitro é um expert. E aí, nesse sentido, o árbitro cobra um valor e existe uma questão que se chama cláusula arbitral. Então, ele vai defender que o monopólio da justiça não deve existir. Ele vai falar aqui de várias outras ideias a respeito, por exemplo, de hiperfederalismo, né, que o Estado ele deve ser o mais descentralizado possível e assim ele vai ser mais eficiente, e entre várias outras coisas. Vale a pena ser lido, tem algumas críticas aqui, tem algumas coisas que eu achei um pouco loucas e que ele não explica exatamente como se chegaria ao ponto que ele coloca aqui, mas também foi uma palestra, né? E ele tem vários outros livros onde eu tenho certeza que ele se aprofunda sobre essa questão. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se já leram, comentem aí o que acharam. Se não leram, digam se ficaram com vontade de ler. Até a próxima!